Bom, pessoal, estamos começando o curso de cálculo vetorial, certo? E, primeiramente, a gente vai aprender a calcular uma diferencial, certo? De uma função. Então, a minha diferencial, por exemplo, de uma função z, ela é dada por del z, del x, ou seja, a derivada com relação a x, dx, mais del z, del y, a derivada de z com relação a y, dy. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Z é igual a x à terceira, que multiplica ln de y ao quadrado. A gente vai fazer a derivada de z, ou seja, del z, del x, ou seja, a derivada de z com relação a x, ou seja, 3x ao quadrado vezes ln de y ao quadrado. E vai fazer a derivada com relação a y. Del z, del y, ou seja, x à terceira, certo? A derivada de ln de y ao quadrado, a gente joga o y ao quadrado embaixo e em cima a derivada disso, ou seja, 2y. Cortando aqui o y com o quadrado, então eu vou ter 2x à terceira sobre y, certo? Então aqui achei minhas duas derivadas, é só dar o resultado na forma diferencial, ou seja, dz, não é isso? É igual a dz dx, então 3x ao quadrado vezes ln de y ao quadrado dx mais 2x à terceira sobre y dy. Essa aqui é a minha forma diferencial, é o diferencial da minha função z, certo? No exemplo 2, pessoal, u é igual a epsilon elevado a t vezes seno de θ. Ou seja, eu vou ter que saber meu del u, del t e meu del u, del θ. Minha derivada de u com relação a t, epsilon elevado a t vezes seno de θ. Minha derivada de u com relação a θ, epsilon elevado a t. Derivada do seno é cosseno, então é epsilon elevado a t vezes cosseno de θ. Então, minha diferencial de u vai ser igual a epsilon elevado a t vezes seno de θ dt mais epsilon elevado a t vezes cosseno de θ dθ. A diferencial da minha função u. Nesse terceiro exemplo, pessoal, eu tenho w igual a ln da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, certo? Vou reescrever aqui ao lado de uma forma mais simples, certo? Para a gente entender. Então, ln de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1/2, certo? Então, para resolver aqui, encontrar minha diferencial, eu preciso primeiro saber quem é a minha del w, del x, ou seja, a derivada de w com relação a x, a minha del w, del y e a minha del w, del z, certo? Então, a derivada disso aqui com relação a x, ln, né? Eu jogo isso aqui embaixo, repito, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1/2, certo? E em cima eu jogo a derivada, certo? Só da função que está dentro do ln. Ou seja, a derivada disso aqui, 1/2 passa multiplicando, e 1/2 menos 1 dá menos meio, ou seja, eu vou ter aqui menos 1/2, certo?
repito tudo que está dentro, então x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E como é com relação a x, eu tenho que derivar também a função de dentro. Então, a única derivada que eu vou ter é a de x. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Então, eu ainda tenho aqui 2x, certo? Então, derivei. Agora é só fazer a simplificação. Eu tenho esse 2 com esse 2 que vai cortar, certo? Se eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos 1/2, eu posso jogar ele para baixo. Quando eu jogar para baixo, vai ser meio mais meio, então 1. Então, eu vou ter que x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, certo? Pessoal, eu não vou fazer essas derivadas daqui, certo? Del w, del y, del w, del z, porque é exatamente igual a essa. A única diferença é que aqui é com relação a y e aqui é com relação a z. Ou seja, analogamente, eu posso dizer que essa derivada é y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E essa aqui é z sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? Então, escrevendo aqui minha diferencial da função w, então dw vai ser igual a x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dx mais y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dy mais z sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, minha diferencial da função w. Então, pessoal, mais um exemplo, o 4. Então, w é igual a x que multiplica y vezes epsilon elevado a x, z. Então, eu quero saber minha diferencial de w. Minha diferencial de w vai ser del w del x dx mais del w del y dy mais del w del z dz, certo? Então, eu preciso achar a minha derivada de w com relação a x, minha derivada de w com relação a y e minha derivada de w com relação a z, certo? Então, derivada disso aqui com relação a x. Então, eu tenho aqui o y, que é constante, e eu vou ter x vezes epsilon elevado a xz. Então, a derivada por produto, certo? Porque eu tenho x e x. Então, repete o primeiro, vezes a derivada do segundo, derivada de epsilon elevado a xz, o z passa multiplicando, vezes epsilon elevado. Então, epsilon elevado a x vezes z. Mais a derivada do primeiro, derivada de x é 1, vezes o segundo, sem ser derivado, no caso. Certo? Então, tem aqui a derivada com relação a x. Com relação a y, derivada disso aqui com relação a y é x vezes epsilon elevado a xz. Certo? E del w, del z, eu vou ter x e y é constante, certo? A derivada de epsilon elevado a xz, o x passa multiplicando, e eu repito, epsilon elevado a x vezes z. Ou seja, x ao quadrado, y que multiplica epsilon elevado a xz. Então, encontrei minhas derivadas. É só jogar na diferencial. Então, fazer aqui embaixo, dw
é igual a y, x, e, epsilon elevado a xe, mais epsilon elevado a xe dx, certo? Mais x, epsilon, xe, dy, mais x ao quadrado, que multiplica y, que multiplica epsilon elevado a xz, dz. Então, essa aqui é a minha diferencial da função w, certo? Exemplo 5, pessoal, eu tenho uma função que depende de u, v e w, certo? Igual a u ao quadrado mais ln de v menos w ao quadrado. Então, para a gente dar a diferencial dessa função, eu tenho que achar meu del f com relação a u, minha derivada de f com relação a 1, minha derivada da função com relação a v e minha derivada da função com relação a w. Com relação a u, eu só tenho essa aqui, né? Isso porque aqui é 0 e 0, então derivada de u ao quadrado, 2u. Derivada de v, ln de v, é 1 sobre v, não é isso? A derivada de w ao quadrado, 2w. Não é isso? Mas tem um sinal aqui na frente, a gente não pode esquecer, menos 2w. Então, minha diferencial, certo? Da função dada vai ser 2u du mais 1 sobre v dv menos 2w dw. Então, essa aqui é a diferencial da minha função do exemplo 5. Então, pessoal, na próxima videoaula vamos começar a estudar as equações de Laplace, certo? Então, até a próxima. Se gostou do vídeo, deixa o like aí e obrigado.